Dia Paraná. Oferecimento: Presim Card nos supermercados Presim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo ao Arel. Sexta-feira, 12 de agosto, bom dia. Imagens ao vivo de Ribeirão Claro, 19 graus neste momento, nesse ponto da divisa do Paraná com São Paulo. O Norte Pioneiro começou o dia com a notícia de uma tragédia. 7 moradores da região morreram num acidente entre a van em que estavam e um caminhão. Eles seguiam pela BR-376 a caminho de Curitiba. Equipes da RPC em vários pontos do estado vão trazer ao vivo a cobertura deste acidente. Também as imagens, as entrevistas. Ela sempre esteve nos nossos momentos de alegria, de dificuldade também. Então a gente partilha assim, essa dor com a família inteira. Eu tenho foto da Andréia, pequenininha, sentada no meu colo. E é uma situação muito triste. Eu ainda acho que é mentira. Nosso sentimento, nosso respeito a todas as famílias envolvidas nessa tragédia que está aí mobilizando várias regiões do Paraná. Nesta sexta-feira, o Meio Dia Paraná vai mostrar também como diferentes cidades do estado estão discutindo o que fazer com as multas aplicadas na pandemia. Em Londrina, a prefeitura quer perdoar as punições. Em outras cidades, tem propostas de descontos e negociações. Você vai ver ainda as dificuldades que as equipes do IBGE estão tendo para fazer o Censo 2022. A nova redução no preço do diesel, valores mais baixos, ainda não chegaram à maioria dos motoristas. Uma entrevista com o padre, que será o novo bispo de Cornélio Procópio. E aqui no estúdio tem novidades. Giovana Machado passa a comandar a previsão do tempo às sextas-feiras, para você planejar o seu fim de semana. Giovana, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Alberto. Estou por aqui hoje, viu, pessoal? E conto tudo para você, o que você precisa saber para ficar bem informado sobre o tempo nessa sexta e também para os próximos dias. Aproveito para adiantar que teremos por aqui um final de semana de tempo aberto, firme, céu azul. Já já a gente conta todos os detalhes para você. Agora, imagens do centro de Londrina, por aqui 20 graus. Daqui a pouco a gente volta. Meio Dia Paraná, volta já. Moradores do Norte Pioneiro que seguiam para Curitiba morreram num acidente na madrugada de hoje. Essa colisão foi na BR-376, ali em Palmeira, já próximo à Ponta Grossa. Várias equipes da RPC vão participar da cobertura ao longo do Meio Dia Paraná. A equipe da Mônica pegou a estrada rumo ao Norte Pioneiro, justamente onde moram as famílias das vítimas. Mônica, seja bem-vinda. Bom trabalho para vocês aí. Obrigada, Alberto. Um bom dia para todos que estão conosco no Meio Dia Paraná. Um dia muito triste para as cidades aqui do Norte Pioneiro, principalmente Barra do Jacaré e também Santo Antônio da Platina. Isso porque 6 das vítimas fatais desse acidente moravam por aqui. Há também o motorista da cidade de Jacarezinho. Ele também seria dono da empresa que fazia o transporte dessas pessoas que iriam para a Conferência Estadual de Educação na cidade de Curitiba. Esse evento aconteceria nesta sexta e também no sábado, mas por conta dessa tragédia, o evento foi cancelado. A gente vai falar um pouco das vítimas aqui da nossa região. 2 mulheres da cidade de Barras do Jacaré, infelizmente, acabaram morrendo. Uma delas, a Aparecida Lúcia da Cunha, que tinha 57 anos. Aparecida, bastante conhecida na cidade, que tem quase 4 mil habitantes. Ela era presidente da APAE do município e atuou na educação estadual por pelo menos 30 anos. A gente também destaca a Andréia Lemes Santana, de 48 anos, que era zeladora do único
único colégio estadual, o Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, que fica na cidade de Barras do Jacaré. A Aparecida era mais conhecida como Doquinha na cidade, então desde cedo a gente entrou na cidade de Barras do Jacaré e muitas pessoas já relembraram essas mulheres tão importantes para a cidade que infelizmente morreram neste acidente. As duas, elas saíram ontem por volta das 8 da noite da cidade de Barras do Jacaré, nesta van que veio de Jacarezinho. Elas foram pegas, né, por essa van bem em frente à escola onde a Andréia trabalhava e seguiram viagem depois disso. A gente também destaca uma vítima aqui da cidade de Santo Antônio da Platina, o Ederson, que ele foi professor muito tempo no Colégio Estadual de Barras do Jacaré, mas estava atuando em um colégio municipal aqui da cidade de Santo Antônio da Platina. Nós estamos no centro da cidade, um local de grande movimentação, e assim que as pessoas viram a nossa equipe aqui, vieram comentar a respeito do Ederson, de como ele era importante, querido e também muito conhecido aqui na cidade, já que ele tinha quase 54 anos e atuou por muito tempo na educação. E também era sindicalista, participava de uma forma bem firme dessas questões sindicais. Um outro destaque que a gente traz é a respeito da professora de filosofia, Joana Dark, que era do Colégio Edite, colégio estadual aqui da cidade de Santo Antônio da Platina. Há outras vítimas, mas o IML ainda não confirmou o nome. Então, assim que a gente tiver essas informações, claro que a gente vai trazer aqui no Meio Dia Paraná. Mas, Alberto, a sensação que eu e o Alceu Nascimento tivemos nessas duas cidades em que passamos ao longo da manhã foi de muita tristeza. A cada esquina, alunos emocionados, professores também muito emocionados e conversando conosco para que essas mulheres, essas pessoas que acabaram perdendo a vida, sejam lembradas, né, de uma forma especial, porque eles eram realmente importantes para essas cidades. A gente continua aqui em Santo Antônio da Platina e a qualquer momento a gente volta com novas informações e tem também uma reportagem completa a respeito dessa tragédia que ocorreu na BR-376. Valeu, Mônica, obrigado. Além da Mônica, equipes também em Curitiba, em Ponta Grossa, participam dessa cobertura. E no nosso site, o G1 Paraná, já tem várias reportagens retratando como foi o acidente, também quem eram as vítimas, toda essa corrente de solidariedade criada aí para atender as famílias desses 7 moradores do Norte Pioneiro que morreram nessa tragédia, esse acidente com uma van, hoje de madrugada na BR-376, já ali na região de Palmeira. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para você. Em outro ponto da BR-376, próximo à Califórnia, na região de Apucarana, também teve acidente com morte nas últimas horas. Um caminhão com placas de Fazenda Rio Grande, cidade da região metropolitana de Curitiba, um caminhão carregado com sucatas, tombou perto de Califórnia. O motorista, de 37 anos, morreu. O tráfego teve que ser parcialmente interditado na rodovia para a remoção desse caminhão e também do carregamento de sucata que ficou espalhado ali naquele trecho da BR-376. A Prefeitura de Londrina propôs nesta semana o perdão de multas aplicadas por descumprimento de regras relacionadas à pandemia de Covid-19. O assunto ainda será analisado pelos vereadores, mas, claro, gera muitas discussões em toda a nossa cidade. O Meio Dia Paraná foi conferir como outros municípios do Paraná estão tratando esse assunto e como funcionaria essa chamada anistia, esse perdão de multas por aqui. Não usar a máscara em Londrina gerava multa de R$ 300. Locais com aglomeração de pessoas receberam autuação que variou de R$ 10.000 a R$ 120.000. Punições severas para forçar a população a adotar medidas de prevenção à doença. Foram arbitrados, ou seja, não cabem mais recursos, 1.920 autos de infração. Desse total, 670 foram aplicados para pessoas jurídicas, comerciantes em sua maioria, que receberam as multas mais salgadas. Juntas, as cobranças chegaram a mais de R$ 4 milhões. Até agora, apenas 26 mil foram pagos. Se o projeto for aprovado, quem pagou a multa vai receber o dinheiro de volta e quem está em débito será anistiado. A alegação da Prefeitura é que os decretos já cumpriram o papel de prevenir e combater a doença. Além disso, é uma forma de ajudar principalmente os comerciantes, que enfrentaram e ainda enfrentam dificuldades financeiras provocadas pela pandemia.
Acho que deveria perdoar, assim, às vezes nem todo mundo tem condições de pagar essa multa cara aí, né? Já que foi alertado, já que foi falado, reforçado e as pessoas elas fizeram errado, eu acredito que não deveria ser perdoada essa dívida, deveria sim ser cobrada. Em Curitiba é lei. O pagamento de multas está suspenso até o fim deste ano. Antes da lei, a Prefeitura recebeu 140 mil de um total de 32 milhões de reais aplicados em multas. Em Maringá, a Prefeitura editou um decreto no fim do ano passado, concedendo desconto de 90% nas multas pagas até 31 de dezembro, 60% se fossem quitadas em janeiro e desconto de 30% para pagamento em fevereiro. Mas o decreto foi revogado após uma recomendação do Ministério Público. Em Paranavaí, não houve perdão das multas. Mesma situação em Umuarama, que já recebeu quase 39 mil reais. E Ponta Grossa, com mais 46 mil em caixa. Sem anistia também em Cascavel. De acordo com a Vigilância Sanitária, foram lavradas 48 infrações. As multas variaram de 500 a 3 mil reais. Em Londrina, o projeto da Prefeitura aguarda análise do Departamento Jurídico da Câmara para saber se haverá a tramitação, ainda sem prazo para isso. Esse é um assunto que ao longo de toda a semana gerou muitos questionamentos, muitos posicionamentos diferentes. E você, claro, também pode participar aqui do Meio Dia Paraná, comentando este assunto, tantos outros, mandando sugestões, fotos, vídeos. O aplicativo Você na RPC está aí à sua disposição para participar do nosso jornalismo e também da programação da RPC. Outro assunto que você pode opinar e que sempre gera muitos comentários é o preço dos combustíveis. Hoje tem nova redução no valor do diesel nas refinarias. Etanol e gasolina sem mudanças, mas no caso do diesel a redução já está valendo. Vanessa Navarro, muito bom dia para você. É uma redução que para o consumidor final ainda não gera nenhum impacto. Por enquanto não, Alberto. Muito bom dia para você, para todas as minhas boas-vindas desde já também para a nossa querida Giovana, estreando no Mapa Tempo aí no estúdio. Agora falando então, da questão do preço do diesel, essa nova redução ela foi anunciada ontem, está começando a valer hoje, mas ainda no que é repassado das refinarias para as distribuidoras. E aí precisa passar delas para os postos para esse combustível mais barato realmente chegar aos consumidores. É uma redução de 22 centavos, a segunda em poucos dias. Felizmente, o segundo reajuste, então, para baixo que a gente tem. Na semana passada, tivemos o diesel com uma redução de 20 centavos, que só nessa semana daí começou a chegar para os consumidores. A maioria dos postos, conforme a gente verificou hoje cedo, está vendendo o diesel ainda ali em torno de R$ 7,00 o litro. Nesse posto aqui que a gente está mesmo, está custando R$ 6,99. Mas é claro, um preço que varia bastante de posto para posto. Está num patamar ainda bastante alto mesmo, com duas reduções seguidas, uma delas já com certo impacto nas bombas, porque a gente vinha de uma alta, de uma sequência, aliás, de várias altas desde julho do ano passado. Tanto que os indicadores de inflação apontam que no acumulado dos últimos 12 meses, estatística feita até o mês passado, o consumidor está pagando 62% mais caro pelo diesel. O motivo dessa nova redução é o mesmo que foi alegado pela Petrobras na semana passada. Eles estão acompanhando o mercado internacional, em que houve então redução do preço do barril do petróleo, e aí acompanham para poder alinhar, equilibrar os seus preços com o mercado global. A Paranapetro, que representa os donos de postos de combustíveis, informou também, com um teor parecido ao da nota que repassou para a gente na semana passada, que como não compra o combustível direto das refinarias, depende então das distribuidoras para repassar essa baixa, mais essa baixa ao consumidor. Alberto, claro, muita gente pode pensar, pena que não foi a gasolina, o etanol, que é o que eu uso para abastecer meu carro, mas vale sempre lembrar que o diesel tem um impacto em toda a economia, indiretamente para todos nós, porque é o que alimenta aí o transporte da maior parte das mercadorias, alimentos, enfim, tudo que a gente consome,
E até o próprio transporte coletivo, o impacto do diesel nas tarifas de ônibus é muito grande. As empresas têm alegado aí que foram altas consecutivas e que essas reduções agora ainda não são suficientes para baixar a tarifa. Mas se continuar baixando, a médio prazo teremos sim que ter um reequilíbrio aí nesses valores. Obrigado à Vanessa, que daqui a pouco retorna. E eu abro espaço já para as primeiras participações aqui no nosso Meio Dia Paraná, nossos telespectadores já enviando fotos, recados, mensagens. Puxando aqui, por exemplo, a Lucilene, dando boa tarde à nossa equipe e dizendo que é um orgulho o Monsenhor Marcos, ele que está sendo ordenado bispo, será o bispo de Cornélio Procópio. A Lucilene conta que estudou com ele no mesmo colégio. Deus o abençoe sempre. Participações também do Jovino, dizendo que é contra a anistia de multas geradas na pandemia. Não é justo para aqueles que trabalharam de forma correta. E recado também da Mara Codonhoto. Que tristeza esse acidente. A professora Joana Dark, de Santo Antônio da Platina, foi minha professora por anos em Jundiaí do Sul. Mulher guerreira, muito querida. Que Deus conforte o coração de todos. Tá? Então, esse registro da Mara. E aproveitando essa participação, inclusive, vou chamar mais uma vez a Mônica Dal, que foi hoje para Barra do Jacaré, para Jacarezinho e também Santo Antônio da Platina, cidades onde moravam as vítimas desse grave acidente registrado na BR-376, ali na região de Palmeira. Mônica, para quem está chegando agora no Meio Dia Paraná, eu vou pedir que você conte como foi esse acidente e também a reação das famílias das vítimas aí no Norte Pioneiro. Alberto, uma situação extremamente triste que atingiu várias famílias aqui do Norte Pioneiro, principalmente das cidades de Santo Antônio da Platina, também Jacarezinho e a cidade de Barra do Jacaré, que é uma cidade pequena. Então, a situação que nós encontramos nessa cidade foi, claro, de muita consternação, muitas pessoas se envolveram, a prefeitura da cidade nas próximas horas deve decretar, então, luto oficial em homenagem às duas mulheres que moravam nessa cidade. A Aparecida, conhecida como Doquinha, que era presidente da APAE e também profissional da educação estadual por 30 anos, e a Andréia, que era zeladora do único colégio estadual que existe na cidade e também muito conhecida pelos serviços prestados na educação. Essa van, então, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ela viajava com 10 pessoas e saiu inicialmente da cidade de Jacarezinho. Isso porque a empresa de transportes é sediada na cidade de Jacarezinho e quem dirigia essa van era o dono dessa empresa de transportes. No início da manhã, nós conversamos com a esposa do seu Miguel, que é o motorista da van. Ela ainda não tinha muitas informações do que aconteceu com ele, mas ela nos confirmou que ele dirigia essa van. Esse acidente foi na BR-376, bem perto da cidade de Palmeira. A gente vê nas imagens que a parte da frente da van ficou bastante destruída depois que houve uma batida na traseira de um caminhão. 6 pessoas acabaram morrendo no local e a gente destaca algumas dessas pessoas, que é o Ederson Camilotti, de 54 anos, professor aqui da cidade de Santo Antônio da Platina, que também atuou na cidade de Barra do Jacaré. Andréia Aparecida Leme Santana e também a Aparecida da Cunha, a Doquinha. Essas vítimas foram confirmadas, por enquanto, pelo IML. Há outras vítimas ainda que tiveram o nome divulgado, mas é muito importante a gente confirmar, claro, essas informações com os órgãos responsáveis para poder divulgar por aqui. Falando então da situação de Barra do Jacaré, a cidade, claro, está vivendo um dia muito triste, um dia de luto, e nós conversamos com pessoas muito próximas, a Doquinha, a Aparecida e também a Andréia, que era zeladora do único colégio estadual da cidade. Professores que trabalharam com elas e essas pessoas conversaram com a gente gentilmente nesse momento difícil e a gente vai ouvir agora algumas entrevistas. A gente é família. Temos um respeito muito grande por ela, para a família toda. A gente teve uma vida junto. Ela sempre esteve nos nossos momentos de alegria, de dificuldade também. Então a gente partilha assim essa dor com a família inteira imensamente. Muito triste isso aí, é uma perca irreparável que a gente está tendo no nosso município. A Doquinha era do APP e também era aqui a presidente também da APAE. É uma pessoa bem constituída no nosso município, sabe? Bem participativa no nosso município. Então é lamentável a perca dela, a perca da Andréia, 2 pessoas especiais, de famílias muito especial para a nossa comunidade. Eu tenho foto da Andréia
pequenininha sentada no meu colo. E é uma situação muito triste. Eu ainda acho que é mentira. É uma dor muito grande. Em meio a essas entrevistas, o prefeito da cidade de Barra do Jacaré também falou conosco e a gente colocou no ar a entrevista dele também. A Nilceia, essa última professora, ela é até mesmo madrinha de um dos filhos da Andréia, que era zeladora da única escola da cidade de Barra do Jacaré. A gente falando agora a respeito dos velórios, o que temos definido por enquanto a respeito do velório de Andréia e também da Aparecida, conhecida como Doquinha. Elas serão veladas em frente à escola estadual da cidade de Barra do Jacaré, em uma capela que fica exatamente na praça onde a van as buscou antes de fazer essa viagem de cerca de 400 quilômetros até a cidade de Curitiba. Ainda a gente não sabe o horário desse velório porque os corpos precisam ser liberados lá do IML de Ponta Grossa. Alguns familiares já estão por lá para poder fazer essa liberação, claro, um momento extremamente difícil. Aqui em Santo Antônio da Platina, há ainda as informações que outras vítimas, outras 3 vítimas pelo menos, moravam aqui na cidade. A gente ainda está confirmando os nomes dessas vítimas, mas uma das confirmadas então é o professor Ederson, bastante conhecido aqui na cidade também, que atuava em um colégio municipal. Conversei com a secretária municipal de educação, ela disse que ainda não recebeu nenhuma informação a respeito desse velório, mas existe a possibilidade desses velórios serem feitos também em conjunto. Isso vai depender também da liberação de corpos e a divulgação dos nomes corretos dessas pessoas que acabaram morrendo. Reforçando, esse acidente deixou 7 vítimas até agora confirmadas e 3 pessoas que são da cidade de Cambará estariam internadas ainda em hospitais de Ponta Grossa. Essas 7 vítimas, então, ainda estão tendo os nomes confirmados, mas, claro, Alberto, uma verdadeira tragédia que deixou aí muitas famílias numa situação triste e complicada e que agora sofrem, sem essas pessoas que acabaram morrendo nesse acidente, essas pessoas que iriam participar de uma conferência estadual de educação que foi cancelada e, infelizmente, morreram. Valeu, Mônica, obrigado. A gente ainda volta a conversar nessa edição. Daqui a pouco tem reportagem e tem participações ao vivo, direto de Curitiba e de Ponta Grossa, atualizando as informações. Agora, 12:08. O último posto de saúde exclusivo para vacinação contra a Covid-19 em Londrina terá mudanças no atendimento. A UBS Ouro Branco vai retomar atendimentos de rotina. Hoje continua apenas aplicando doses da vacina conforme os agendamentos já feitos. Na segunda-feira, estará fechado para adequações internas. Na terça-feira, dia 16, a UBS Ouro Branco volta a fazer exames e consultas de rotina dos moradores ali da Zona Sul de Londrina, de bairros vizinhos ao próprio Ouro Branco. A vacinação contra a Covid-19 tem ocorrido em todos os postos de saúde de Londrina, paralelamente aos demais atendimentos. No caso da vacina, tem que fazer o agendamento antes no site da Prefeitura. A partir de hoje, às sextas-feiras, terei a companhia aqui no estúdio da Giovana Machado para falarmos da previsão do tempo para o fim de semana, para você se planejar ainda melhor. A Giovana, que é a nossa editora, é também repórter, enfim, atua em várias funções aqui na nossa RPC e agora assume esse novo desafio. Giovana, seja muito bem-vinda, sucesso para você nesse novo trabalho e diga lá como fica o tempo hoje à tarde e no fim de semana. Conto sim, Alberto, é uma grande honra estar aqui dividindo o estúdio na previsão do tempo com você e também estar mais perto de você aí de casa. Uma excelente sexta-feira a todos. Alberto, eu vou começar a minha participação contando um pouquinho sobre a Lua. Ontem nós registramos a terceira e última superlua visível no Brasil deste ano. Esse fenômeno, a Lua fica ainda mais próximo da Terra e por isso ela parece mais brilhante e maior do que o normal. Nós temos aí essa imagem acelerada, gravada pela engenharia aqui da RPC, que mostra o percurso dela no início da noite de ontem. E ainda cedinho, a Lua estava visível por aqui, viu? O nosso cinegrafista Ademir dos Santos fez esse registro e nessa imagem também acelerada, a gente pode observar a Lua indo embora e a luz do Sol se intensificando.
intensificando hoje aqui na manhã desta sexta-feira. E lembra que ontem eu pedi para você registrar uma foto, fosse do pôr do sol ou do amanhecer. Olha só quem participou aqui com a gente, viu? A Alicia Tomazini enviou uma foto pelo aplicativo Você na RPC do amanhecer de hoje e disse que o céu mais lindo do Paraná é o de Londrina. Tô com você, viu, Alicia? Muito obrigada pela sua participação. A gente viu aí o céu limpinho, ensolarado. Eu te conto detalhes aqui no mapa. Olha só, com a exceção do litoral e também dessa faixa leste aqui do estado, que pega um pouquinho da nossa capital, o restante do estado fica totalmente ensolarado. Ali na faixa leste pode ser que haja uma previsão de chuva nesta sexta-feira. Mas com tempo aberto assim, a gente já estava adiantando aqui no Meio-Dia Paraná que as temperaturas ficam um pouco mais baixas. A temperatura mínima registrada aqui em Londrina nessa madrugada foi de 9 graus, mas até a tarde, aí por volta das 4 horas da tarde, essa temperatura deve subir até 21 graus. À noite, temperatura um pouquinho mais amena, 18 graus, temperaturas mais confortáveis do que a gente estava sentindo na noite de ontem, por exemplo, né? Eu te conto também detalhes da nossa região. Ortigueira registrou a temperatura mais baixa por aqui, 6 graus hoje. Também Arapongas com mínima de 8 graus, Congonhas com mínima de 7. As máximas sobem um pouquinho, ficam aí em torno da casa dos 20 graus, 21 em Arapongas, 22 em Florestópolis e 21 em Açaí. Agora, Alberto, domingo é Dia dos Pais, será que o pessoal está planejando aí um passeio, né? Algo ao ar livre? Daqui a pouco a gente conta como é que ficam os próximos dias e aí eu volto para contar os detalhes para o pessoal. Tá, então, nossa Giovana Machado aí acompanhando, trazendo essas informações. Você ainda pode participar do Meio-Dia Paraná, mandar fotos. Daqui a pouco ela conta como fica o sábado, domingo e também o comecinho da próxima semana. Até daqui a pouco, Gil. Até. Londrina tem um novo time feminino de vôlei. A apresentação foi hoje cedo, mas por enquanto essa equipe não poderá usar o Moringão, que está em obras que vão se estender por mais tempo do que o previsto inicialmente. Vanessa Navarro está acompanhando essa informação. Antes de falar das obras, vai contar para você um pouco mais sobre esse novo time e que competições irá disputar. Ok, Alberto. Pois é, o time profissional adulto feminino de vôlei que volta à cidade, né? Londrina volta a ter a sua equipe após alguns anos e aí com promessa de trazer grande público. O voleibol sempre atraiu bastante gente aqui em Londrina, no país todo, né? Depois que a gente teve aí prêmios, ganhou disputas olímpicas, o vôlei passou a ser um esporte que chama bastante atenção. Então são meninas bastante jovens, na maioria, metade delas, segundo o pessoal nos informou, são meninas que se formaram, né, na base delas foi aqui em Londrina, depois elas foram para fora do estado, algumas até para fora do país e voltaram agora então para compor esse novo time. Outras vieram convidadas de outras cidades, times médios, times um pouco maiores, com o grande destaque para uma que já firmou seu nome entre as gigantes do vôlei feminino aqui no Brasil, que é a Sassá, campeã olímpica nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Ela, então, com certeza vem para servir de grande inspiração para essas outras jovens jogadoras. Ela que começou como ponteira, depois virou líber e falou para a gente também um pouquinho, então, de como é que vai ser esse desafio por aqui. Time que vai ser comandado por Juliano Trindade, ele que tem 25 anos de experiência, né, como ele mesmo falou, em beira de quadra, treinou times como Cascavel, Maringá, que hoje está, inclusive, na Superliga A de vôlei, e também saiu da cidade e voltou agora para tentar alavancar esse novo projeto de vôlei aqui na cidade. O pessoal chega aí com a meta de conseguir uma boa colocação já na Superliga da Série C, a terceira divisão do vôlei, que vai começar a ser disputada em novembro, mas já pensando, sim, em conseguir galgar degraus maiores. A gente conversou, então, um pouquinho com o técnico Juliano Trindade e também com a nossa querida Sassá. Veja aí o que eles falaram sobre esse desafio. Eu estive em Itajaí também começando com um projeto do zero, estive em Brusque ano passado também começando um projeto do zero e agora mais um objetivo. Acho que é uma coisa particularmente que me motivou muito assim ao longo desses 3 anos. A gente sabe que, né, o corpo já está
um pouco cansado, um pouco calejado, mas a mente a gente não quer abandonar de jeito nenhum. Então, tá podendo passar essa experiência para atletas mais novas e conquistar novos objetivos assim dentro de uma cidade como Londrina, que também é apaixonada pelo vôlei, é o que me motiva ainda mais estar nessa caminhada. Essa equipe ela está já treinando há quase 3 semanas, né? E nós vamos para a competição da Superliga C. O propósito da equipe é a Superliga C para a gente conquistar a vaga para a disputa para o ano que vem da Superliga B. E aí a gente estruturando bem devagar, dando passo a passo, para quem sabe num futuro próximo estar numa Superliga A. E olha, se isso é um desafio para o técnico e para as meninas do vôlei, também é um desafio para o município, porque como vocês viram, a Superliga da Série C, né, a 3ª divisão, vai começar agora em novembro. O pessoal fala até em um pedido de Londrina para Londrina sediar esse campeonato. E cadê o Moringão, que é o nosso principal ginásio de esportes da cidade? Ele continua em obras, obra que já virou uma novela, né? Já faz alguns anos. A empresa anterior acabou abandonando o trabalho, né? Teve o contrato rescindido, uma outra assumiu no ano passado. Havia uma expectativa, né, pelo contrato de entrega agora, no dia 8 de setembro. Em junho, porém foi feito um aditivo já. A nova empresa também fez um pedido de aditivo em junho, então ficou a previsão agora para 8 de setembro, mas a gente esteve lá hoje, viu que ainda tem bastante coisa para fazer e o pessoal da empresa já fala que está estudando um pedido de novo prazo, pedido de mais um aditivo, ainda não sabem quanto tempo vai durar. Em que fase que está esse trabalho agora, né? Já são mais de 70% da obra, segundo nos informou a empresa responsável, que é de Santa Catarina, estão concluídos. E o que falta agora, que o pessoal está fazendo? Tem toda uma parte de pintura, limpeza, iluminação. Eles tiveram alguns contratempos na parte elétrica, vão ter ainda que instalar ar-condicionado. E o principal, né, que motivou o pedido do aditivo foi um trabalho de impermeabilização que estão fazendo na laje lá do Moringão. Então, é um trabalho que ainda está bastante cru, né, ainda tem bastante o que fazer. E quando terminar, ainda vai ser necessário colocar o piso na quadra. Isso, inclusive, já está a cargo daí de uma outra empresa, uma licitação paralela da prefeitura, mas a gente vai vendo que realmente é algo que pode demorar. Então aí a gente perguntou para o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido, como é que fica até lá, onde o pessoal vai jogar, onde o pessoal vai atrair todo o público, né, que a prefeitura espera, né, ajudando a bancar esse time a trazer. Veja o que ele disse. A reforma do Moringão tá bem encaminhada. Teve um pedido de aditivo de prazos, né? Então foram mais três meses aí de aditivo para o término dessa obra. É uma obra importante, uma obra grande, né? São 7 milhões, né, de investimento ali no Moringão. E nós estamos acreditando também que até o final do ano consigamos aí finalizar essa obra e já colocando o Londrina Vôlei para jogar no nosso palco, que é o Moringão. Até lá, vai jogar onde? Nós temos o ginásio Bandeirantes, o Maria Cecília, então são os ginásios da Fundação de Esporte, da Prefeitura, que é onde vai estar dando todo o apoio e o suporte para o time de vôlei. Então eu falei há pouco, né, que a gente tem essa obra em andamento, que é a grande reforma aí feita no Moringão. Temos, paralelamente, também a licitação do piso, né, que promete ser um piso mais moderno ali para a quadra. E tem uma outra licitação que também está em andamento para a aquisição de um placar. Um novo placar também seguindo moldes mais modernos, tanto que o custo dele também é mais alto. Olha só, foram anexados, né, 4 orçamentos no edital com valores entre R$ 750 mil e R$ 1.200.000. A justificativa é de que, como há todo um projeto de modernização do Moringão, do entorno, também é preciso um novo placar que não só mostraria, né, a pontuação ali do jogo, mas também seria um placar telão, poderia exibir replay de algumas jogadas, de lances do jogo, enfim, mais uma licitação também, mais um custo bastante considerável aí que a prefeitura está fazendo e espera, né, a expectativa que eles deram para a gente é que até o fim do ano tudo deve estar concluído
é aguardar, né? Claro que a gente deseja boas-vindas às jogadoras, a Sassá, todas as meninas que vêm de fora ou as que são daqui também e foram para fora, e que a gente tenha em breve um palco digno para isso, né? O Ginásio Moringão, que também faz parte da história da cidade. Alberto, eu volto contigo, mas já quero deixar uma pergunta, não sei se a Giovana vai voltar já daqui a pouco, mas já guarda aí, eu quero que ela fale para mim quando a gente vai poder deixar os casacos de lado na hora do almoço, porque a gente está aqui ao meio-dia, agora há pouco eu estava passando frio na sombra e fico sem saber que roupa que eu uso. Você sabe que eu gosto de frio, só que daí a gente fica aqui parecendo um armário ambulante e não sabe o que usa nesse horário do meio-dia. Passar para a Giovana essa pergunta daqui a pouco. A Vanessa está interessada no fim de semana, ela está de folga, vai curtir o fim de semana com os filhos, com o marido, Dia dos Pais, já está de olho no que vem por aí no sábado e no domingo. Vanessa, que está ali na rotatória, Vanessa, da Goiás, Castelo Branco com Maringá, aquele trânsito mais carregado de horário de almoço? Exatamente, Alberto, é o normal, né? Você deve ter ouvido aí, enquanto eu falava aqui na minha entrada ao vivo, buzinas, né? O pessoal às vezes passa aqui, quer chamar atenção, e também é o pessoal buzinando um para o outro, porque aqui sempre tem um pouquinho mais de estresse nesse horário do trânsito. Tá carregadinho sim, mas por enquanto fluindo tranquilo, sem incidentes por aqui, só tomar aquele cuidado básico que dá para todo mundo se acertar na hora do rush, Alberto. E falando só do fim de semana, vou esperar sim para saber como é que vai estar o clima, o que eu vou poder fazer aí para curtir com a família. Tá certo, muita gente de olho, a gente daqui a pouco atualiza para você. Obrigado à nossa Vanessa Navarro, cheia de informações em mais essa edição aqui do nosso Meio-Dia Paraná. O novo bispo da Diocese de Cornélio Procópio vai assumir o comando da Igreja Católica por lá no próximo dia 20 de agosto. Até então, várias celebrações estão agendadas. Uma delas aqui em Londrina, a ordenação já neste sábado. A ordenação dele como bispo. Marcos José dos Santos é o primeiro padre formado em Londrina a ser nomeado bispo pelo Vaticano. Nascido em Lupionópolis em 1974, o então menino Marcos José dos Santos cresceu em uma família católica com outras 5 irmãs e por anos participou ativamente da paróquia Cristo Rei, da sua cidade natal. O despertar para a vocação de padre surgiu na adolescência, com 16 anos. Cursou filosofia no Instituto Filosófico de Apucarana, teologia no Instituto Teológico Paulo VI de Londrina, tem mestrado em espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e no dia 12 de fevereiro de 2000 foi ordenado padre. Tempo atuei aqui em Londrina, estudei um tempo fora da arquidiocese, mas depois voltei, continuei atuando aqui e depois de um tempo fui para Centenário do Sul, minha última paróquia, mas sempre atuando como padre da arquidiocese de Londrina. O pai do padre Marcos, falecido há 9 meses, teve muita influência na escolha da vocação. Meu pai marcou profundamente a vida da nossa família, um pai muito presente, católico, fervoroso, nos levou sempre para a vida da igreja, juntamente com a minha mãe, e eu creio profundamente pela nossa fé cristã também, que meu pai está junto de Deus e está se alegrando comigo nesse momento da minha vida, da minha missão. E a nomeação a bispo será na véspera do Dia dos Pais, um significado especial relacionada à nova missão que Padre Marcos irá assumir. A missão presbiteral, como a missão episcopal, ela comporta uma grande paternidade espiritual. E, de fato, seja numa paróquia o padre, seja numa diocese o bispo, ele vive esta missão como um pai, mas também como um pastor, que cuida do rebanho, que cuida do povo de Deus, que caminha junto, que está à frente para orientar, que está atrás para proteger, que está do lado para caminhar juntos. O futuro bispo de Cornélio Procópio entende a responsabilidade da missão que está assumindo. A Diocese de Cornélio Procópio abrange 19 cidades e também são 25 paróquias.
é uma diocese jovem, está completando 50 anos, portanto, na sua celebração jubilar, e eu, com alegria e muita disponibilidade, eu vou entrar nesta caminhada de celebração jubilar, para também continuar com eles essa história rica de evangelização e de fé que já se completa 50 anos. Marcos José dos Santos é o primeiro padre formado em Londrina a ser nomeado bispo pelo Vaticano. E por isso cresce junto dele a história do norte do Paraná na Igreja Católica. Ao mesmo tempo que eu me sinto honrado, é uma responsabilidade e levo comigo toda a nossa arquidiocese, toda a nossa Igreja de Londrina nesta nova missão em Cornélio Procópio. Padre, dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga, porque é o novo, é o desconhecido, mas a gente também vai acolhendo a graça de Deus e vai também contando com o apoio, com a amizade, com a ajuda de tantas pessoas e, sobretudo, com as orações. Então, a você que está nos assistindo, quero deixar o convite para a minha ordenação episcopal neste sábado, às 15 horas, na Catedral do Coração de Jesus, a catedral da nossa arquidiocese de Londrina. E depois, no dia 20, vamos iniciar a nossa missão em Cornélio Procópio. Muitas felicidades, muitas realizações aí ao novo bispo de Cornélio Procópio. Essa reportagem foi da Giovana Machado, com produção e imagens do repórter cinematográfico Ademir dos Santos. Agora, 12h26, hora de trazer mais informações do acidente que deixou 7 mortos na madrugada de hoje na BR-376, ali na região de Palmeira. Era uma van que bateu contra um caminhão. Nessa van viajavam moradores aqui do Norte Pioneiro. 7 pessoas acabaram morrendo. No celular de uma das vítimas, a mensagem de uma colega que aguardava hoje cedo o grupo de funcionários da área da educação. Espero que todos estejam bem e feito boa viagem. O grupo saiu de van ontem à noite de Cambará, levando passageiros da cidade e também de 2 municípios vizinhos, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré. Eles iam participar da 8ª Conferência Estadual de Educação da PP Sindicato em Curitiba. Quando chegaram à altura do quilômetro 544 da BR-376, em Palmeira, por volta das 11h30 da noite, a van bateu na traseira deste caminhão que estava carregado com leite. A frente da van ficou completamente destruída. Na traseira do caminhão dava para ver os cacos de vidro. 7 pessoas morreram. Aparecida Lúcia da Cunha, 57 anos, chegou a ser levada para o hospital em Campo Largo, mas não resistiu. Estava prestes a se aposentar. Era presidente da APAI de Barra do Jacaré, município com menos de 3.000 habitantes. A prima dela fala do susto que a família levou ao saber da notícia. Acordei 3 horas da manhã, eles me ligando do hospital que estaria ela lá no hospital por um acidente com uma van. Aí eu vim até o hospital e a moça falou que ela tinha entrado com vida e tinha entrado em óbito logo em seguida. Mas o que eu estou sabendo só é que ela estava vindo numa excursão de política, né? Alguma coisa da escola, que ela trabalhava com isso, de professores. E se acidentaram. Ficamos em choque, porque a gente não esperava, né? Uma notícia dessa. Porque aí estava olhando no celular dela, só encontraram por meio do celular, que o celular estava com ela. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a perícia foi até o local do acidente, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Outras 3 pessoas que estavam na van ficaram feridas, 2 delas em estado grave. Todos os feridos foram levados para hospitais de Ponta Grossa. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos e foi levado para a delegacia de Palmeira para ser ouvido. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo e depois de ser ouvido foi liberado. Os pertences dos passageiros foram recolhidos. A APP Sindicato emitiu uma nota com profundo pesar e consternação e informou que a programação da conferência, que reúne cerca de 500 pessoas, foi cancelada. O acidente foi em Palmeira, que é perto de Ponta Grossa, e até por isso os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, onde está ao vivo, nesse momento, a repórter Viviane Malman. Viviane, boa tarde para você. Alguma atualização sobre liberação desses corpos, sobre sepultamentos?
Alberto, ótima tarde para você. São 7 vítimas fatais ao todo. Desses corpos, 1 está no Instituto Médico Legal de Curitiba e 6 aqui no IML de Ponta Grossa. São 4 mulheres e 2 homens aqui no Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Por enquanto, nenhum corpo liberado, mas todos já identificados pelo Instituto Médico Legal, que aguarda a chegada dos familiares dessas vítimas para fazer a liberação. Mas todos os corpos já foram identificados. Entre os corpos está o do motorista da van, que é o Miguel Henrique Souza Melo. Ele era de Jacarezinho, tinha 58 anos. Os familiares dele já chegaram por aqui para fazer o reconhecimento e já foram embora. Mas, por enquanto, nenhum corpo ainda foi liberado. Inclusive, a gente perguntou para os familiares se o sepultamento, o velório, vai ser um velório comunitário, porque as vítimas eram muito próximas. Todas moravam na região norte do estado e os familiares ainda não têm essa confirmação a respeito do velório, se vai ser comunitário ou não. Mas, por enquanto, nenhum dos 6 corpos foi liberado aqui do Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Vítimas internadas aqui na cidade. São 3 pacientes, todos estavam nessa van. Nós temos internada a Maria das Graças de Oliveira, ela era de Cambará, está em estado muito grave na UTI do Hospital Universitário Regional aqui da cidade, entubada. E nós temos um casal internado também, esse casal estava na van, é o Juliano César Teixeira, ele é de Cambará, está internado no Hospital Santa Casa, com menos gravidade, está consciente, está se alimentando. E a esposa dele é a Fernanda Nogueira Teixeira, ela está internada no Hospital Bom Jesus aqui da cidade, também com menos gravidade, orientada, consciente e também se alimentando. Pela manhã, eu conversei com a família de uma vítima fatal. Essa vítima fatal, ela morreu no Hospital do Rocio, em Campo Largo. O corpo dessa vítima está no IML de Curitiba, porém a documentação dessa vítima fatal veio para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, juntamente com os pertences dela da viagem. Então a família precisou vir até aqui para poder pegar a documentação e eu conversei com os familiares dessa vítima que morreu no Hospital do Rocio, em Campo Largo. A vítima que morreu é a Aparecida Lúcia da Cunha. Ela tinha 54 anos, era aposentada, mas muito ativa na APP Sindicato, tanto que estava na van indo para Curitiba, onde nesta manhã teria um evento da APP Sindicato. A família dela, a irmã dela, conversou comigo. Acompanhe. Ai, eu só tenho coisas boas para falar da minha irmã, né? Desculpa. Mas a minha irmã foi uma pessoa que toda a vida ela estudou e lutou pela educação. Mesmo ela sendo administrativa, ela tinha um olhar para os professores, para todos os funcionários, um olhar de grandeza. Ela queria que todos tivessem os avanços, de acordo com o estatuto e com a lei que ampara a educação. A gente sente muito, lamenta, se solidariza com a família aí de todas essas 7 vítimas fatais. Há aqui no IML de Ponta Grossa representantes da APP Sindicato, justamente para poder prestar solidariedade às vítimas que estão chegando, para fazer a todo momento o reconhecimento dos corpos e liberação desses corpos e também prestar apoio às vítimas que continuam internadas com vida aqui em Ponta Grossa. A gente segue acompanhando esses detalhes. Por enquanto, nenhum corpo liberado aqui do IML, mas todos os corpos já identificados. A qualquer momento, a gente volta aqui com outras informações. Alberto. Valeu, Viviane, falando ao vivo de Ponta Grossa, onde está centralizada toda essa investigação. Nossa equipe também foi hoje pela manhã ao Norte Pioneiro. A equipe da Mônica continua por lá e preparou uma reportagem justamente ouvindo os parentes dessas pessoas que acabaram morrendo nesse grave acidente. A cidade de pouco mais de 4.000 habitantes acordou com a notícia da tragédia. Inacreditável, a gente está assim, parece que uma mentira, uma coisa muito ruim.
Aparecida Lúcia da Cunha, de 57 anos, era conhecida como Doquinha. A atual presidente da APAE foi professora da rede estadual e estava aposentada, mas continuou envolvida com a educação. Como todos os anos, seguia para a Conferência Estadual da Educação em Curitiba, assim como Andréia Lemes Santana, de 48 anos. Ela era zeladora do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza e também morreu no acidente. Ela constantemente estava em Curitiba para lutar para a melhoria da educação. Ela era muito ativa, muito ativa. As duas mulheres iniciaram a viagem nesta praça de Barra do Jacaré, onde a van as buscou. Andréia, que era zeladora da única escola estadual da cidade, atuou na função por 30 anos. Em sinal de luto, as aulas no colégio foram suspensas. São duas pessoas muito queridas da comunidade, duas pessoas que trabalham na secretaria, que trabalham na escola estadual. Enfim, é lamentável pelo nosso município hoje, né? As duas serão veladas nesta noite na capela que fica em frente à escola. Para professores e funcionários do colégio, ainda é difícil acreditar no que aconteceu. A professora aposentada Nilceia era madrinha de um dos filhos de Andréia, uma amiga de mais de 30 anos. Eu tenho foto da Andréia, pequenininha, sentada no meu colo. E é uma situação muito triste. Eu ainda acho que é mentira. Outras 4 vítimas do acidente embarcaram na van na rodoviária de Santo Antônio da Platina, onde moravam. O professor Ederson Camilotti também trabalhou em Barra do Jacaré e morreu no acidente, assim como a educadora Joana Dark Bertoni. Os alunos da Escola Estadual Edith, em Santo Antônio da Platina, foram liberados, em sinal de luto pela professora de filosofia Joana Dark. A van foi alugada em Jacarezinho, cidade que fica a 20 quilômetros de Santo Antônio da Platina. O motorista seria dono da empresa de transporte e foi identificado como Miguel Henrique de Souza Melo. A morte do motorista, de 58 anos, foi confirmada agora há pouco por parte da família dele. Já as demais vítimas, como a Viviane comentou há pouco, na entrada ao vivo lá em Ponta Grossa, estão sendo formalmente identificadas pelo IML, para que os corpos todos sejam liberados ao longo das próximas horas. Ainda nessa edição, a gente volta ao vivo com mais informações desse grave acidente e no próximo bloco vamos falar também do Censo 2022. Recenseadores estão enfrentando alguns desafios para encontrar as famílias e avançar com a pesquisa. Você vê ao vivo agora imagens do centro de Londrina, o cruzamento ali da Guaporé, Leste-Oeste, Pernambuco e Fernando de Noronha. Mais um dia com o comércio de rua autorizado a funcionar até às 9 da noite. Hoje, portanto, o lojista que quiser pode abrir até mais tarde. No sábado, as lojas de rua podem funcionar em Londrina até às 6 da tarde. É a reta final das vendas para o Dia dos Pais. Agora, 12h38, o intervalo é rapidinho, já estamos de volta. Já estamos de volta com o seu Meio-Dia Paraná, agora 12h41. O Censo 2022 está chegando ao fim da segunda semana de coleta de dados. É um período em que as equipes do IBGE já fazem um balanço das dificuldades encontradas até agora e dos desafios que ainda terão pela frente. Vanessa Navarro, a população está colaborando? Não todos, viu, Alberto? A receptividade dos recenseados tem sido realmente um dos maiores desafios dos recenseadores, principalmente nos condomínios, e a gente tem centenas aqui em Londrina. Os recenseadores estão enfrentando desconfiança até entre os síndicos, né, que são as pessoas ali que geralmente já têm a informação e vão poder atuar com mais tranquilidade e intermediar o contato com os moradores. Aí o que acontece muitas vezes é que o recenseador vai embora sem conseguir aplicar o questionário, avisa o supervisor entra em contato com o pessoal do condomínio para explicar que o trabalho é sério e também para explicar o que a gente já vem esclarecendo desde o início dos trabalhos aqui no Meio-Dia Paraná, que é possível, existem mecanismos para você checar a identidade da pessoa que está ali para aplicar o questionário.
desde no contato, né, presencial, cara a cara, você pode verificar ali boné, uniforme, o crachá, que tem até um QR Code, se a pessoa quiser usar também para verificar a identidade, e também no bilhete, que o pessoal deixa quando não encontra ninguém em casa, ou quando não consegue aplicar o questionário. Nesse bilhete também tem o número de identificação que a pessoa pode usar para entrar no site do IBGE, ver que aquela pessoa realmente trabalha para eles, né? E também pode ver o celular do recenseador. E para que serve esse celular? Porque daí a pessoa vai entrar em contato e vai poder agendar o melhor horário para responder o questionário, ou mesmo optar por responder pela internet. Não é algo que eu posso fazer, por exemplo, hoje, quero responder pela internet, já vou entrar lá, não. Eu tenho que esperar o recenseador passar pela minha casa, ele vai então deixar esse bilhete, eu vou fazer o contato, fazer essa opção, ele vai mandar um e-mail, enfim, dar o caminho das pedras realmente para a gente responder esse questionário. Nós conversamos com o Fábio Fujimoto, que é coordenador de área do IBGE, que falou um pouco mais sobre essas dificuldades que têm sido enfrentadas e também o que eles estão tentando fazer para contornar isso e seguir mais tranquilamente com o censo 2022. Muitas vezes a gente percebe assim a própria insegurança, né? Então, assim, no dia a dia nosso, né, com várias pessoas, né, tentando tirar vantagem de uma determinada situação, então a gente vê essa própria relutância, assim, né, de alguns síndicos na recepção dos recenseadores. Então, o que a gente trabalha muito é com relação à informação mesmo, né, a conscientização das pessoas em estarem recebendo e também tentando passar segurança, né, a esses síndicos, a esses moradores, né, com várias formas, né, de identificação do nosso recenseador, como sendo do IBGE, e a própria segurança dos dados, né. A gente quer passar realmente essa segurança, né, ao morador, aos síndicos, para que a gente possa coletar e atualizar essas informações. Aqui em Londrina são cerca de 200 mil domicílios, então uma partezinha, um galho aqui da árvore entrando na minha frente. Mas são 200 mil domicílios na estimativa do IBGE aqui para Londrina e grande parte deles está justamente em condomínios. Nós vivemos numa cidade vertical, então isso dá uma dimensão realmente da dificuldade que o pessoal tem encontrado, né? O trabalho dos recenseadores, o censo em todo o país está previsto para durar 3 meses e por enquanto, né, apesar dessas dificuldades, não se fala em atraso, até porque os recenseadores têm se esforçado para fazer a parte deles, eles que também são pagos a cada etapa de trabalho que eles vão concluindo, então é importante até para receber o pagamento que eles concluam cada etapa, cada zona, né, do trabalho o mais rápido possível. Por conta disso, alguns às vezes vão até fazer o trabalho fora do horário comercial, então é possível que você receba uma visita de repente à noite ou até bem cedo. Mas isso, claro, tem também limites, como também explicou para a gente o Fábio Fujimoto do IBGE. A recomendação que a gente faz, né, à nossa equipe é que não passe muito dos horários, vamos dizer assim, né, das 7 da noite, das 8, até pela segurança própria da equipe de recenseadores, né. Como ele não tem uma carga horária fixa, né, então ele pode trabalhar um pouquinho além do horário ou finais de semana e feriado. Então, como ele ganha por produção, no caso, aí ele tem essa, vamos dizer, maleabilidade de horários para poder estar fazendo a coleta das informações. Com base na última estimativa, né, a gente está com 11 a 12% de coleta no município. Mas assim, é cedo ainda para fazer uma previsão populacional, por exemplo, dentro do município, para fechar um número assim. Lembrando ainda que no caso dos prédios, existe a opção, não é o ideal, mas é possível optar por responder o questionário por interfone. Inclusive, a gente viu isso no primeiro dia da aplicação dos questionários aqui em Londrina. O que acontece é que às vezes fica até mais inseguro, né? Ruim para o morador, porque o recenseador está ali na portaria de um prédio, pode passar alguém, ouvir as informações que no que depender do IBGE são sigilosas, mas dessa forma, de repente, fica até complicado. Então, o que o pessoal pede, por exemplo, num condomínio, que o síndico, se tiver dúvidas, entre em contato com o pessoal do IBGE, esclareça tudo e, daí, se possível, até ofereça ali uma mesinha para o recenseador entrar e poder ir recebendo os moradores com segurança, tudo ali certificado, com a identidade devidamente checada. Alberto, eu já falei aqui para você quando começaram os trabalhos que eu fui recenseadora e eu lembro que essa questão do horário, né, era um impeditivo também. Na época eu não tive tanto problema com o prédio, agora o horário comercial eu não encontrava muitas pessoas
pessoas e daí eu tinha que trabalhar no comecinho da noite, voltar em alguns lugares para poder encontrar os moradores. E a gente sempre esclarecendo aqui que está rolando o censo para as pessoas já ficarem espertas e saberem que um momento, logo, logo, quem ainda não recebeu vai receber essa visita, né? No meu prédio, inclusive, a recenseadora passou na terça-feira, muito atenciosa, foi lá pela manhã, retornou depois no fim de tarde, ficou ali numa mesinha perto da recepção, enfim, atendeu ali as dezenas de famílias, um trabalho muito importante e a gente agradece também toda essa dedicação dos recenseadores. Obrigado aí a Vanessa Navarro mais uma vez. Vanessa está de folga esse fim de semana, vai aproveitar com a família aí o Dia dos Pais. Aqui na tela, horário, espaço das participações dos nossos amigos telespectadores, vários assuntos, é assim que a gente gosta. Começando com a Márcia Aparecida. Que triste essa notícia do acidente de hoje, que Deus conforte os familiares das vítimas. Daqui a pouco tem mais informações desse acidente com 7 mortes. Já a Daiane Delfino, perdoar a multa é melhor para que o dinheiro seja investido no comércio e na melhoria da economia, porque pagar a multa aos órgãos públicos não vai fazer a diferença para eles, mas no bolso do cidadão vai sim. Ela comentando a anistia de multas aplicadas por descumprimento de regras da pandemia. João Arcolesi, anistiar multas da pandemia é incentivar a desobediência às leis. E quem cumpriu a legislação, haverá alguma bonificação? Fica aí o questionamento também. Por fim, nesse giro, Tom Zé de Arapongas, boa tarde, Alberto e equipe. Tomara que a reforma do Moringão deixe nosso ginásio bem lindo. Minha juventude, nos anos 90, fui em muitos shows nesse belo ginásio. Abraços. Tá, então, a torcida da volta do Moringão para esporte, para eventos, para formaturas, enfim, um espaço muito importante para a nossa cidade. Domingo é o Dia dos Pais e o Meio Dia Paraná preparou uma reportagem para homenageá-los. E a homenagem vem através de 3 histórias de homens que se transformaram após a chegada dos filhos. No dicionário, a palavra pai significa o homem que gerou um ou mais filhos. Mas a definição vai muito além disso. Não é simplesmente gerar uma vida, mas sim cuidar, educar, proteger e, acima de tudo, dar muito amor. Tem que cuidar dos filhos também. E amor é o que não falta na casa do Sérgio. Ele tem 3 filhos. O Gabriel, de 18 anos, a Maria Vitória, de 12 e a Maria Clara, de 6 anos. Tem filhos que saíram de você e você tem que dar o melhor, você tem que entender eles, você tem que conhecer a mente de cada um, respeitar. Com a filha mais nova, esse cuidado precisou ser ainda mais especial. A pequena foi diagnosticada com autismo. Quem chegar com ela vai conversar, parece que está tudo bem, mas a gente sabe que não está. E ela está no 1º ano, então assim, ela está estudando, ela está aprendendo. Então é maravilhoso você ver que ela, na dificuldade dela, ela tem vontade de aprender. E nós adultos que já sabemos, a gente tem que dar esse suporte da melhor forma possível, né? E para ajudar a filha, o Sérgio voltou para a sala de aula. Eu faço uma pós-graduação, tá, de neuropsicopedagogia, porque eu preciso entender a minha filha. Mas não é só a minha filha, eu preciso entender um contexto geral. Para a família do Badi também deu tudo certo. Ele e a esposa escolheram pela adoção depois de 10 anos tentando engravidar. Os médicos disseram que eles não poderiam ter filhos biológicos. Mas depois da chegada do filho do coração, veio a surpresa. Nós contamos a história em 2011. Contrariando a ciência e ainda mais a certeza que ela mesma tinha de que talvez jamais gerasse um filho, Clarissa descobriu que sim, estava grávida. 9 meses depois, nasceu Ismael. A diferença de idade do Isaac para o Ismael é apenas de 1 ano e 1 mês. Então a gente sempre diz, a gente brinca que nós tivemos gêmeos, né? Porque 2 filhos ao mesmo tempo. E os 2 são bem parceiros, fazem praticamente tudo juntos. Andam de bicicleta, sobem na árvore, brincam no parquinho, na lama, passeiam com os pais. Uma família completa. Não, ainda tinha amor sobrando. Há pouco mais de 1 ano, Isaac e Ismael ganharam um irmão mais velho, o Samuel. O Samuel veio com 15 anos, hoje ele está com 16 e é muito bom, muito bom. Aranhinha, tique-tique-tique na frente,
De volta, volta com as duas mãos na frente, aranha. É no chuveiro que a Ana Maria, de 6 anos, aprende com o papai a lavar o cabelo. Tique, 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 a aranha tá andando, presta atenção, leva do ladinho. Ele assumiu a criação da filha depois da morte da esposa em um acidente há quase 2 anos. A pequena foi a força que ele precisava para seguir. Ela mostrou no momento do meu medo de arrumar o cabelo dela, de poder colocar a roupinha nela, e ela me abraçava enquanto eu achava que eu estava errado. Ela falava: você é o melhor pai do mundo. Tá triste? Não tá legal? O que a gente faz? Abraço família, coração com coração. Sente o meu que eu sinto o seu. A ligação deles, que já era forte, ficou ainda mais intensa. Eles aproveitam cada momento. Ela canta junto com o papai. Em minha vida o teu poder, como pode amar alguém sem merecer. Até na cozinha, a Ana Maria dá uma mãozinha. E mesmo tão pequena, ela já pensa em retribuir todo esse cuidado ao pai no futuro. Ela fala que o maior sonho dela, quando eu tiver velho, né? Ela diz: eu vou cuidar de você. Eu ensino ela no que eu posso, preparo ela da melhor forma que eu posso, e eu só tenho a agradecer. E é isso que fica para esse Dia dos Pais: agradecimento. E aos papais, um recado especial do Badi, do Sérgio e do Osiel. Você que é pai, curta o teu filho, porque os anos passam. Então, é muito gratificante isso, você ter todos os momentos do teu filho. O pai tem que levar o filho para jogar futebol, tem que levar para brincar na terra, se sujar. O pai tem que estar lá na apresentação do filho. Pai, vai lá me ver. Olha, isso aí pro filho é tudo, né? É um privilégio você aprender. Troca a fralda, dá banho, leva na escola, vê os primeiros passos, ensina a bicicleta, brinca de boneca, participa do todo. Não vai te deixar nem mais e nem menos. E aí você vai entender a beleza, a magnitude de ter o dom de gerar vida. Então, desejo um ótimo Dia dos Pais para todo mundo. Desde já também fica o nosso desejo no feliz Dia dos Pais, em nome de toda a nossa equipe aqui do Meio Dia Paraná. Agora, 12h55. Depois do intervalo, tem as últimas informações do acidente com 7 mortos na BR-376. E também as informações do tempo com a Giovana Machado. Daqui a pouco eu te conto todos os detalhes deste fim de semana e também uma previsão de uma nova frente fria para a semana que vem. Agora, imagens da zona oeste de Londrina. Fique com a gente, o Meio Dia Paraná volta já. Meio Dia Paraná está fazendo uma ampla cobertura do acidente com uma van que saiu do Norte Pioneiro, se envolveu numa colisão com um caminhão e 7 pessoas morreram na BR-376. A Mônica está desde o início da manhã percorrendo o Norte Pioneiro e retorna agora com as últimas informações ao vivo. Sim, Alberto, a gente continua ao vivo aqui no centro de Santo Antônio da Platina. O tempo todo as pessoas se aproximam, falando um pouco dessas vítimas fatais. Isso porque a maioria das pessoas que morreram moravam aqui em Santo Antônio da Platina, eram professores. Um dos nomes identificados é do professor Ederson. Ele era muito conhecido, professor de educação física. Acabei de conversar com o presidente da Câmara aqui da cidade de Santo Antônio da Platina e ele nos contou que houve uma solicitação por parte de algumas famílias para que esse velório ocorra de forma coletiva, ou seja, os 4 profissionais de educação aqui de Santo Antônio da Platina serão velados juntos, possivelmente. Ele ainda não soube me passar os horários, mas uma das funerárias aqui da cidade já se deslocou até a cidade de Ponta Grossa para poder trazer o corpo do Ederson. Há uma suspeita também de que a esposa dele estivesse junto e também seria uma dessas vítimas fatais. Só para a gente encerrar, Alberto, reforçando outras vítimas que foram identificadas, 2 profissionais de educação também da cidade de Barra do Jacaré, nós estivemos por lá ao longo da manhã.
uma cidade que está consternada. Na única escola estadual da cidade, a gente só via as pessoas chorando, emocionadas com essa situação. Essas duas mulheres serão veladas juntas em uma capela que fica em frente à única escola estadual da cidade. Essas duas mulheres, a Aparecida da Cunha, conhecida como Doquinha, que era professora da rede estadual e atual presidente da APAI. E também a Andréia Lemes, que tinha 48 anos e era zeladora da escola, bastante conhecida. A gente aproveita para desejar muita força para esses moradores dessas cidades, assim como para a família do motorista, que era morador de Jacarezinho. É com você. Valeu, obrigado, Mônica, que segue na cobertura. Logo à tarde também a Patrícia Pivetta vai para o Norte Pioneiro. E no Boa Noite Paraná, você terá as informações atualizadas, além, claro, de toda a cobertura em tempo real ao longo da programação e no G1 Paraná. Previsão do tempo nesta sexta-feira é assunto para a nossa Giovana Machado, que sempre que possível vai estar aqui compartilhando essas informações. E o pessoal em casa, Giovana, o pessoal trabalhando também, assistindo o Meio Dia Paraná, está curtindo a tua participação. Olha aqui os recados que foram chegando. Irani Bosso. Parabéns, Giovana, acompanha a sua evolução já faz um tempo e ver você apresentando o tempo no Meio Dia Paraná é um orgulho, que bacana. Também Henrique de Cambé. Parabéns para a Giovana Machado, a garota do tempo de Londrina, com seu sorriso e seu profissionalismo, vai trazer muita seriedade e confiança nas informações do tempo. Que bacana, não é, Giovana? Muito gratificante. Nossa, muito demais. Obrigada, pessoal, pelo carinho, viu? Vamos juntos aí, também vão mandando participações pra gente, que juntos a gente vai fazendo a nossa previsão do tempo. Alberto, eu vou responder a pergunta que a Vanessa fez. Agora há pouquinho, né, ela perguntou principalmente sobre o frio na hora do almoço. Mas como ela tá de folga nesse final de semana, né, não vai trabalhar sábado e domingo, primeiro eu vou falar deste final de semana. Vamos conferir comigo como é que ficam as temperaturas aqui para nossa região. Amanhã, sábado, Rolândia e Apucarana ainda continuam um pouquinho mais geladas, registram mínimas abaixo dos 10 graus. O restante das cidades, Jacarezinho mínima de 10, Bandeirante mínima de 12. Agora, pessoal, presta atenção como as temperaturas máximas sobem bem, viu? Jacarezinho registra a máxima amanhã de 25 graus e Bandeirantes, olha só, máxima de 27 neste sábado. Vamos detalhar um pouquinho Arapongas. Olha só como ficam os próximos dias por lá. Sem previsão de chuva por enquanto, mínimas aos poucos vão subindo, domingo e segunda-feira, 11 graus de mínima por lá e as máximas podem chegar aos 28 graus. Agora, olha só, se a nossa vizinha está assim, aqui em Londrina eu detalho para você não ficar muito diferente, viu? Nos próximos dias, as manhãs ficam também mais geladas por aqui, mínima de 11 graus no sábado, domingo e segunda-feira, mínima de 12. Já às tardes, as temperaturas sobem bem, a gente registra tardes mais quentes, chegando aos 28 graus. Então, domingo, Dia dos Pais, aqui na nossa região, tempo aberto, ensolarado, céu azul e tarde quente, máxima de 28 graus. Eu chamo, inclusive, imagens aqui do nosso Lago Igapó, justamente porque o tempo vai estar bom para fazer aquele passeio ao ar livre, passear com a família e aproveitar um pouquinho do nosso lago e também do nosso aterro. Agora, respondendo a pergunta da Vanessa, olha só, pessoal, na segunda-feira, como a gente viu, as temperaturas máximas vão chegar aí até os 28 graus, então muito provavelmente a gente vai poder deixar o casaco mais pesado de lado na segunda-feira. Mas, Alberto, tem previsão de uma chegada de uma nova frente fria aqui para o nosso estado a partir da terça-feira. E aí, a Vanessa vai ter que deixar o casacão de lado, mas pode entrar com a capa de chuva, viu? Essa frente fria tem previsão de chegar na tarde da terça-feira. E aí muda um pouquinho, é claro que a gente vai atualizar tudo por aqui no nosso Meio Dia Paraná. Valeu, Gil, obrigado. Aproveita aí para deixar também um Feliz Dia dos Pais aí para tantos pais acompanhando o nosso Meio Dia Paraná. É verdade, tem mensagens chegando, o pessoal pedindo, né? Tem pais fazendo aniversário no dia 16 de agosto, pertinho do Dia dos Pais. A gente deixa o nosso parabéns e também a nossa homenagem a esses pais tão queridos, tão importantes, ou a figura, né, que representa um pai para você também. Comemore com a sua família, aproveita esse tempo bom que vai fazer no domingo, no final de semana, para curtir bem de pertinho com a família, né, Albertão? Você vai curtir. Arthurzinho já deve estar preparando, a Tami já deve estar preparando uma surpresa especial para você. Com certeza, meu terceiro Dia dos Pais.
Meu feliz Dia dos Pais aí para tantos pais também, né? Que seja de muita saúde. A Giovana Machado amanhã trabalha, vai estar comandando a previsão do tempo no Boa Noite Paraná para todo o estado. E claro, você sempre ligado aqui no nosso jornalismo. Logo mais, no Boa Noite Paraná, tem a cobertura completa dos principais assuntos de hoje. E fica o nosso convite para que você sempre participe. Giovana, até a próxima, muito obrigado. E a todos vocês, um ótimo fim de semana. Tamo junto. Até segunda. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.